Fala, Aeroporcos! E o Palmeiras anunciou hoje a contratação do zagueiro Murilo Cerqueira. É a quinta contratação da temporada. Mais detalhes depois da vinheta. É isso aí, então, como eu estava dizendo, o Murilo Cerqueira é o novo zagueiro do Palmeiras, ex-cruzeiro brasileiro. Estávamos nessa disputa se ia ser um brasileiro, se ia ser um estrangeiro. O Palmeiras acaba optando sim pelo brasileiro e traz o zagueiro de 24 anos, 1,88 de altura, destro. E para falar um pouquinho dele comigo também, Lucas Carvalho. Boa noite, Lucas. O que você tem para falar para a gente sobre o Murilo? Boa noite, pessoal. Tudo que eu vi, eu li muito hoje à tarde sobre ele. Vi muito jornalista que eu gosto, como o Alexandre Pretzel. E também eu vi muita gente de BH, né? Ele começou no Cruzeiro, então o pessoal de BH tem muito mais informação do que a gente. O que eu tenho pra te falar é assim, a gente tem que esperar um zagueiro muito forte fisicamente. Unanimidade, forte fisicamente, boa antecipação, cabeceio e saída de bola. São as principais qualidades dele. Ele é muito bom na bola aérea defensiva. E ele antecipa muito bem. Essas duas coisas foram o que mais foi falado dele. Porém, eu vi, principalmente do lado dos cruzeirenses, reclamando que ele faz pouco gol. No Cruzeiro, ele tem mais de 50 jogos e nenhum gol. Mas é um zagueiro, cara. Mas mesmo assim, né? A bola aérea é ofensiva, o pessoal às vezes acaba pedindo. A gente tem o Vitor Hugo, lembra do Vitor Hugo? Enfim, só que, Lembro. porém, no Lokomotiv Moscou, cara, na temporada de 2020 e 2021, ele faz 4 gols em 22 jogos. Ou seja, já muda um pouco. Outra coisa que 4 dos reclamaram 5 que ele dele. tem na carreira. Exatamente. Outra coisa que reclamaram dele é a recomposição que é meio fraca. Porém, a gente tem que lembrar, né, que quando ele estava no Cruzeiro ele era moleque ainda. Então, ele deve ter evoluído muito, principalmente jogando na Europa, apesar de ser na Rússia. A Rússia, taticamente, é muito mais evoluída do que o futebol brasileiro. Ele provavelmente deve ter melhorado muito em relação a isso, cara. E como que você acha que ele vai jogar nesse time do Abel? Pela esquerda. O Murilo, olha só. A gente tem discutido muito, a gente até conversou no último podcast sobre voltar para três zagueiros. O Murilo, como eu falei, ele é destro, mas deve sim jogar pela esquerda, né? E muito provavelmente o Abel pode voltar à formação de três zagueiros e encaixar o Murilo no time, porque a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre isso. Deixa eu só passar aqui rapidinho como você falou, o Murilo, ele estreia pelo Cruzeiro no profissional, né? Em 2017, fica entre 2017 e 2019 no Cruzeiro. E depois é transferido para a Rússia, para o Lokomotiv Moscou, fica lá do meio de 2019, no começo da temporada 19-20, até agora, quando é transferido para o Palmeiras. O Murilo, eu vi algumas pessoas falando assim, pô, mas se fosse bom, primeiro estaria utilizando, depois não iria liberar, porque o Murilo tinha contrato com o Lokomotiv até 2024. Porém, o Lokomotiv Moscou, assim como no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Russo tem limite de estrangeiro. Então, uma das ideias do time russo era liberar o jogador para conseguir abrir vaga para outros estrangeiros no time. Mas só te complementando, eu fui dar uma checada no Facebook do Locomotive, fui no tradutor lá, né? Porque é impossível ler o que aqueles caras Pô, não fala comentam. russo? Cara, 99% falando que não queriam que ele fosse embora, que gostavam dele. Aparentemente ele teve um erro grave ali em um dos jogos, que eu não sei qual é. Mas de resto, o pessoal falando que ele é muito consistente, ele é muito dedicado, ele se entregava muito nos jogos. Então eu acho que isso é um excelente sinal. Isso é um excelente sinal. Se o cara era consistente, a torcida gostava dele, eu acho que já é um excelente sinal pra gente. Sabe uma coisa que eu gostei? Eu tava pesquisando também os números dele, até porque, perdoe-me, eu não assisto campeonato russo, então fica um pouco difícil de analisar vendo vídeos da minha cabeça, né? Então a gente foi pesquisar. E uma coisa que eu gostei foi a disciplina dele. Na temporada 2021, ele teve 30 jogos com 7 amarelos, nenhum vermelho. E na carreira toda, ele tem 107 jogos com 18 amarelos, a esmagadora maioria no Cruzeiro, quando era moleque, é normal, e somente um vermelho na carreira, bom, 24 anos, enfim, um vermelho. A disciplina dele é algo que me chamou a atenção positivamente, e isso é muito importante também.
Não sabemos em que circunstâncias, né, ele tomou esse cartão vermelho, Né? mas sem dúvida é muito importante, ainda mais o Palmeiras que é um time que depende muito da zaga, é um time que tem uma linha defensiva muito forte, tem uma linha defensiva muito bem postada e que ele vai ser muito beneficiado. Eu tenho certeza que com uma zaga jogando do lado do Gomes e do Luan, assim, o Luan é um puta de um zagueiro pra nossa realidade. Eu acho que ele vai crescer muito, ele tende a entrar no time, principalmente quando joga com três zagueiros, ele tende a entrar no time e tende a jogar com segurança, bem tranquilo. Ele duvido que ele vai entrar em campo afobado e fazendo besteira. Assim, e também é um jogador, como a gente tá falando, ele tem 24 anos, ainda é jovem, mas tá amadurecendo, e essa parte de jogar na Europa é muito importante, jogou na Rússia, é verdade, mas jogou, inclusive, Champions League com o Lokomotiv Moscou, jogou agora na temporada 2021, a fase de grupos, porque, né, o Lokomotiv Moscou não passa de fase, mas também pegou um grupo muito difícil, né, tinha o Red Bull Salzburg, eu acho, o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid. Assim, ele jogou 5 dos 6 jogos como titular. Não, o grupo era muito difícil. Mas ele foi titular em 5 dos 6 jogos e o outro jogo ele estava suspenso, 3 amarelos, não jogou. Mas enfim, 5 dos 6 jogos, não tem muito o que falar de resultado, porque é um time muito inferior, não dá para comparar, mas é um cara que era titular de Champions League, inclusive. Então, eu acho que pro Campeonato Brasileiro é muito bom. Cara, agora só trazendo um pouquinho pro lado do Palmeiras, o que a gente espera dele no Palmeiras? Principalmente compor a linha de três, quando o Abel resolve jogar com três zagueiros. O Abel tem duas opções essa temporada. Ou ele assume os três zagueiros e o Murilo é titular, coisa que eu acho que ele não vai fazer. Ou em determinados jogos, a gente sabe que ele gosta, ele vai colocar o Murilo como terceiro zagueiro e fechar com o Piquerez na esquerda. Também eu acho perfeito uma puta de uma contratação porque o Gomes fica muito ausente por causa da seleção. O Murilo é um cara que vai vir, que não vai ser convocado e que vai fazer dupla com o Luan. Eu acho extremamente Isso é importante isso. fundamental. Eu acho fundamental, porque é o Luan jogando pela direita, o Murilo pela esquerda, o Renan no banco, que ainda não tá pronto, vai estar. Tá, porém, na minha opinião, é um cara que vem para ser banco, porém é aquele banco que joga com regularidade. Quando você assina aquele contrato no FIFA que você coloca importante, que não é titular todos os jogos, mas vai entrar com bastante frequência. Exato. Bom, você estava falando dele no Palmeiras, vamos falar um pouquinho sobre o posicionamento dele? Eu tenho aqui o mapa de calor, bora dar uma olhada? Vamos colocar, cara, vamos colocar que é importante, porque a gente vê muita gente criticando Então, a torcida, por que não trouxe o Salcedo, por que não ó, trouxe o Salcedo. 1080p para você, retirado do. O... o Murilo tá aí, gente. O Murilo joga pela esquerda. Ele é um zagueiro destro que joga pela esquerda, tá acostumado a jogar pela esquerda. O Palmeiras foi atrás do zagueiro canhoto, não achou, não conseguiu. Achou o Murilo como solução. Um destro que tá muito acostumado a jogar pela esquerda. E agora, contratação boa é a contratação que dá certo. A gente não sabe ainda se vai dar certo. Temos exemplos de jogadores que vieram sem nome, que deram muito certo, e que vieram com nome e que Gustavo não Gomes, deram. irmão. Eu Então é vi muita esperar. gente criticando, falando, pô, mas vai trazer o Murilo, não sei o quê, jogador que joga na Rússia, não é bom, não é o nome que a gente precisa. Então, assim, o Palmeiras não contrata, tem torcedor que reclama, contrata, tem torcedor que reclama. Tenho certeza que se dependesse de muitos torcedores, o Gustavo Gomes nunca teria chegado no Palmeiras. Então, vamos esperar, vamos dar uma chance pro cara, vamos ver se joga bola. O cara tá jogando na Europa, jogou Champions League, é jovem, mas vem com experiência. Então, vamos não causar antes da hora, porque eu acho que tem tudo sim para ser uma boa contratação para o Palmeiras. E lembrando que o Murilo fechou com o Palmeiras por 5 anos, tá? Com valores de negociação foram 2,8 milhões de dólares, o que dá 15 milhões e meio de reais, por 80% do passe do jogador. Então, 5 anos por 15 milhões, o valor da transferência. É um contrato longo, porém um cara novo, um cara que pode valorizar. E o que eu tenho pra falar é bem-vindo ao maior campeão brasileiro, bem-vindo ao maior campeão brasileiro da Libertadores. E é pressão, é isso aí. O pessoal tá pegando no pé, porém é jogar bem que esquecem rapidinho
que pegou no seu pé. É isso aí, cara. É o que eu tenho pra falar sobre o Murilo. Eu também, então vamos ficando por aqui. Como você falou, Murilo, bem-vindo ao maior campeão do Brasil e vamos, vamos que vamos, rumo a mais uma temporada, que venham mais títulos e mais conquistas. Valeu, Lucas, um grande abraço, Valeu, galera. Se até a inscreve no próxima. canal, deixa o like, acompanha a gente. Importante. Live, terça-feira, pós-jogo, sempre quando voltar. E agora vamos começar a soltar os cortes das lives. Valeu, galera. E não se esqueça também de se inscrever no Instagram, instagram.com/aeroporcos. Se inscreve lá que também tem conteúdo exclusivo. Muito obrigado a todos, boa noite, falou!